uma noite nublada aqui. Talvez caia uma chuva, talvez não. Aproveitando que está bem fresco aqui e gravo mais um vídeo. Bem-vindas a mais um vídeo. Eu assisti a um vídeo de alguém que diz que não é favorável, né, a lacração, a agenda woke, essas coisas. No entanto, ele defende uma espécie de reforma da língua portuguesa, aliás, na verdade, de qualquer língua. Ele acha que o gênero neutro é útil para simplificar, tá? E que ele é mais longe ainda. Ele acha que não deveria existir conjugação de verbo, né? Devia ser tudo no infinitivo e basta colocar depois alguma palavra que indique uma situação no tempo, tá? Por exemplo, ao invés de eu fui, pode dizer eu ir ontem. Ou então, ao invés de dizer eu irei, poderia dizer eu ir amanhã. E assim somente, que não teria necessidade nenhuma de conjugar verbo. O gênero neutro ajudaria a tornar as coisas mais simples, a simplificar o português, tá? Etc. Mas aqui temos que fazer as devidas distinções. Por quê? Eu sou entusiasta da língua portuguesa. Eu acho que das línguas vivas é a melhor de todas. Principalmente o português brasileiro, com as suas complexidades, a existência do acento circunflexo, coisa que não tem no português europeu, tá? Principalmente o português pré-reforma ortográfica, aquele português com acento agudo em ideia, aquele português com a trema, tá? Aquele português que tinha hífen em palavras que hoje foram substituídas por uma continuação. Por exemplo, quando você fala antirreligioso, agora tem que usar 2 R's. Que coisa mais horrorosa, né? O ideal era como antigamente, depois do anti, colocar um hífen, depois do hiper, colocar um hífen, e sucessivamente. Ok, tá, mas vai lá. Infelizmente eu tenho o hábito de hoje escrever de acordo com a reforma ortográfica, tá? Porque para me adaptar a contexto atual, mas de qualquer maneira não me agrada. Mas retornemos a essa questão aí, tá? Por que eu sou um entusiasta da complexidade, digamos assim, linguística? Porque quanto mais complexa a língua, mais precisa ela é para comunicar, digamos assim, ideias, doutrinas, teorias científicas, acadêmicas. Torna a literatura mais rica, entre outras coisas. As pessoas têm que entender o seguinte: o que eu disse no meu vídeo sobre a linguagem e a gramática. Qual é a finalidade primária da linguagem? Comunicar as nossas concepções mentais a outrem. Depois tem a definição da gramática, que é para comunicar nossas concepções mentais a outrem, distante no espaço e no tempo. Porque
também acontece de termos que comunicar nossas concepções mentais a outrem que está no futuro ou distante no espaço, tá? E para comunicar essas coisas com maior precisão, é necessário uma arte que nos permita regrar melhor essa comunicação. Que arte é essa? É a gramática, tá? E a gramática vai variar sim de acordo com as línguas. Agora, a vantagem da língua portuguesa é justamente, e essa vantagem a gente vê também no espanhol, que inclusive decorre da complexidade da língua latina, que tem as suas declinações, tá? Não apenas tem as suas variações nas conjugações verbais, como também tem as declinações no substantivo. Então é um negócio mais complexo ainda, tá? Por exemplo, tem aqueles genitivos terminados em i, tá? Ou tem os acusativos terminados em m, e por aí vai. Então, o latim é muito mais complexo, tá? E, consequentemente, é muito mais preciso. É um idioma cuja complexidade ajuda a prevenir ambiguidades. Então, ao invés de criticar a complexidade de certos idiomas, principalmente o português, na minha opinião, é algo que tem que ser celebrado. Sem dúvida nenhuma. O português é o melhor idioma do mundo justamente porque é mais complexo. Tem um número razoável de pronomes, que eu julgo bem suficiente. E eu não trouxe uma lanterna, já vai ficar escurão. Vou dar meia volta. Aqui no Japão não tem muita iluminação pública, tá, pessoal? Inclusive, tá vendo essa luz no poste aí? Não faz parte da iluminação da pública, mas e sim é a pessoa da casa que instalou aí, tá? Tanto é que tem uma certa descontinuidade, porque se tivesse iluminação pública continuaria para lá também. Pode ver que na frente da casa nem tem, mas vamos continuar o assunto. Quanto mais complexo é o idioma, quanto mais formas de conjugação verbal tiver, quanto mais casos tiver, mais preciso será o idioma e menos ambiguidade haverá na comunicação, tá? Claro que não evita totalmente, tá? Não evita totalmente. Os documentos do Vaticano II são uma prova disso, né? Foram escritos em latim, originalmente. Mas já preserva muita coisa e nos previne muito de erros, tá? Mas não. Agora, no inglês a coisa fica mais complexa ainda, tá? Ou não porque o idioma é complexo, o idioma é muito simples, mas é justamente por ser simples que padece de mais efeitos. Vou dar um exemplo que percebi nos meus estudos, tá? De filosofia, no tomismo principalmente. O inglês não tem palavras que nos ajudem a distinguir ente, do latim ens, de esse, que em português é ser, ou mais precisamente ato de ser, tá? Não tem palavras que nos ajudem a fazer essa distinção. É tudo reduzido a begging.
Então, um livro de filosofia em inglês, totalmente em inglês, seria muito confuso, tá? Porque essas palavras simplesmente não têm tradução. Então, os tomistas que são anglófonos e são mais zelosos com a precisão linguística, aqui não tem limitação nenhuma, como vocês podem ver, acabo tendo que inserir no corpo do texto os originais em latim. Se bem que eu sou favorável a fazer isso até mesmo nos textos em português, tá? Para preservar ainda melhor a precisão para mostrar do que está se tratando. Porque a palavra ser, materialmente falando, tá? Na sua composição, S-E-R, pode ser confundido tanto com o substantivo ser, tá? Como o verbo no infinitivo ser também, tá? Tem, então, essa questão aí. No entanto, já tá bem melhor que o inglês. Agora fica a pergunta, por que que o português é tão complexo assim? Mas justamente por conta da convenção, tá? As palavras, elas ganham seu significado, tá? Por meio da convenção. Isso não significa que o idioma é mau ou coisa assim. Significa justamente que foi aceito assim. O inglês, porque o inglês é tão simples, tá? É tão simples. Também foi por conta de convenção. E era de um povo mais bárbaro, tá? E temos que deixar isso bem claro. O povo anglo-saxão, tá? De onde surgiu o inglês e o alemão, eram povos mais bárbaros. Enquanto que no tronco latino, de onde saiu o português, de onde saiu o italiano, de onde saiu o francês. Italiano não, perdão. Os idiomas itálicos, né? Porque o italiano é modernoso. Mas todos os idiomas aí saíram do tronco latino, tá? E é de um povo mais civilizado, assim como o grego, que também saiu de um tronco mais civilizado. Então temos que sempre lembrar dessa herança civilizacional. Agora vai querer destruir isso em nome de uma simplificação grosseira. Não faz sentido, tá? E é bom lembrar o seguinte, o gênero neutro no português não serve para atender à finalidade da língua, tá? Que é comunicar nossas concepções mentais a outra. Não serve para isso. Serve para atender a uma demanda totalmente ideológica. Então seria uma mudança completamente inorgânica e, consequentemente, totalmente imoral, tá? O gênero neutro que eles querem impor no português não é o mesmo gênero neutro do latim e do grego, que também tinha um gênero neutro, mas é para um contexto específico. Porque nesse contexto, simplesmente viram uma certa utilidade, tá? Agora, no português isso não existe. E por que não existe? Porque os falantes de português perceberam que usar a terminação do gênero masculino já é o suficiente para referir aos ambos os sexos. Entendeu? Usar todos, tá? Para se referir a um grupo que tem tanto mulher como homem. Agora, o todes é uma construção completamente sem sentido, tá? Totalmente inorgânico e diria até que criminoso, tá? Porque é uma destruição, uma corrupção deliberada da nossa língua,
que isso jamais deve ser aceito, tá? Jamais. Isso quando não inventam coisas como colocar um X ali, depois, entendeu? No lugar do O e o arroba ou coisas do gênero, tá? Isso daí, eu não digo que isso é coisa de retardado, tá? Pois não é coisa de gente tola. É coisa de gente perversa, tá? Eu não tô falando que o autor do vídeo defende essas coisas, é porque ele acha que o gênero neutro ajudaria a simplificar o idioma. Não, não simplificaria o idioma, para começar. Aliás, na verdade é uma complexidade. Uma complexidade totalmente desnecessária. Porque tá querendo acrescentar, na verdade, um terceiro gênero. Gênero neutro, no final, não é neutro, tá? Por ter por finalidade atender uma demanda ideológica. E depois, como está melhor. Tudo bem? Mas é isso, meus amigos. Como vocês podem ver, tá um tempo nublado, mas tá fresquinho. E é isso. Me sigam nas redes sociais. Fique com Deus e até um próximo vídeo.